Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre algumas coisas que podem melhorar a performance do Firebird de uma forma geral. A gente vai falar um pouquinho da teoria, tá? É importante para que a gente possa entender alguns conceitos básicos do Firebird, tá? Que eles vão influenciar diretamente na questão de performance. E por mais que sejam algumas coisas básicas, eu acho importante a gente dar uma passada por isso. Então vamos lá. A gente pode melhorar a performance de duas formas, basicamente. Uma é melhorando a questão de hardware, quer dizer, se eu colocar processador mais rápido, se eu colocar disco mais rápido, se eu colocar mais memória, se eu melhorar a rede, quer dizer, tudo isso é melhorar a performance. Mas pode chegar um ponto que eu esteja no limite, e não adianta mais eu melhorar a rede. Já estou usando o que tem de melhor, estou usando fibra ótica. Ah, não adianta eu querer colocar mais memória, ou eu já estou com SSD, não vou ter disco mais rápido, já está rodando em RAID 10, ou o que for, quer dizer, chega um ponto que não adianta mais eu mexer no hardware, que ele fica inviável por questão de custo. E também assim, se a gente pode espremer o Firebird para tirar até a última gotinha de performance dele antes de mexer no hardware, a gente pode fazer isso, porque a gente economiza. Tá? E outra, mesmo que a gente tenha um hardware muito bom, quanto mais bem configurado ou quanto melhor a gente utilizar o Firebird, melhor a gente vai aproveitar esse hardware, mesmo que ele seja muito bom. Tá? Então, independente de qualquer coisa, da gente ter a disponibilidade ou não, a gente sempre tem que olhar o que a gente pode fazer de melhor no lado do software. Começando pelo começo, o Firebird ele é um banco de dados que usa a tecnologia de MGA, que é a arquitetura multigeracional, ou também chamada de MVCC, que é Multi-Version Concurrence Control. O que é isso? Ao invés de a gente trabalhar com locks em registro, em tabela, em páginas de dados ou o que for, é trabalhado com versões. Então, cada vez que eu preciso de ter, ao invés de fazer lock, eu vou fazer versões. E eu vou explicar isso já em seguida. E é o coração do Firebird, tá? Porque tudo que a gente vai falar aqui no início sobre a questão de performance, a gente vai estar falando basicamente sobre esse conceito do MGA. Existem outros bancos que utilizam a mesma tecnologia, vamos chamar assim. Né? O RDBLN, que foi o primeiro banco de dados que o Jim Stark fez, que é o criador do Interbase, usa essa tecnologia. O Interbase, que é de onde veio o Firebird, também usa isso. O Postgres também sempre foi um banco MGA, ou MVCC, tá? E fora isso, muitos bancos que não usavam essa tecnologia, como o Oracle SQL Server, o DB2, eles passaram a usar. Por quê? Qual que é o método tradicional de se fazer o controle transacional? Como que eu crio isolamento entre as transações? Para que uma não veja o que a outra fez, para que uma não altere o que a outra fez. Como que eu crio esse isolamento? A maioria dos bancos, antigamente, usava a questão de lock. Então, quando alguém ia fazer uma escrita no registro, fazia um lock. Então, quando o outro usuário ia ler, ele falou, opa, você não pode ler esse registro porque ele está sendo escrito por alguém. Quando ele ia fazer uma leitura, ele fazia um lock compartilhado. Então, se alguém mais fosse fazer uma leitura, ia também pedir um lock compartilhado nesse registro. Ele falava, beleza, a gente pode compartilhar a leitura, eu divido você ler comigo. Agora, se alguém fosse fazer uma escrita, ia pedir um lock exclusivo. E aí falou, opa, eu não posso ter um lock exclusivo, porque já tem alguém que está fazendo um lock compartilhado. E aí bloqueava essa escrita. Então, o que acontece? Na arquitetura de lock, a leitura bloqueia a escrita e a escrita bloqueia a leitura. E a escrita também bloqueia a escrita. A única coisa que não bloqueia é uma leitura não bloqueia uma outra leitura. Mudou muito a forma que os sistemas são usados. Hoje, qualquer site pequeno ou qualquer, mesmo um sistema que não seja usado por milhares de pessoas na internet, um sistema local, numa empresa, ainda assim, a quantidade de pesquisas que são executadas, a quantidade de interações que são feitas é muito maior do que era antigamente. Os sistemas antigamente eram mais simples. Hoje em dia, com essa história de lock, ia ser meio que inviável. Então, até os bancos que não tradicionalmente usavam, né, essa ideia de MGA, estão implementando de uma forma ou de outra. Às vezes nem é a forma padrão de trabalho, tá? Ou então é uma forma meio limitada ainda, mas eles estão indo por esse caminho. Então, acredito que em breve todos os bancos vão ser MVCC. Tá? Aqui tem uma listinha de alguns, né, bancos que usam essa tecnologia. E, bom lá, quais são as vantagens do MGA? Leituras não bloqueiam escritas e escritas não bloqueiam leituras. A única coisa, escrita bloqueia escrita. Porque se eu estiver fazendo um update no registro, um outro usuário que está fazendo um update ao mesmo tempo vai barrar. Agora, fora isso, se eu estiver atualizando, o outro pode ler. Se eu estiver lendo, o outro pode atualizar. Tá? Então, a gente aumenta muito a concorrência entre o sistema. Não há lock, né? Não tem esse travamento, nem de registro, nem de página, nem de tabela. Existe o lock, né? Que é esse lock de escrita quanto escrita, mas não é o tradicional
que os outros bancos fazem. Como que isso funciona? Existindo mais de uma versão do mesmo registro simultaneamente. Então o que acontece? Quando eu faço uma atualização, ao invés de eu atualizar o próprio registro, eu vou criar uma cópia dele e atualizar, uma cópia com o valor atualizado. E o banco, conforme ele vai buscando as informações, ele vai definir qual visão do registro que você vai ter em função da transação, do que já estava comitado antes de você iniciar e assim vai. Mas uma transação vai ter uma visão única do banco, como se fosse uma fotografia, com base nessas diversas versões que o banco vai criar automaticamente. Então, assim, existem várias versões, como se fossem universos paralelos. Em um universo, o registro vale 10, no outro universo ele vale 20. Tá? E o que acontece? O banco escolhe qual das versões apresentar para a aplicação cliente de acordo com a transação que está. Tá? Então, assim, isso você acaba fornecendo uma visão consistente do banco, né, e que você vai ver de uma forma isolada das alterações que foram feitas pelas outras transações. Nesse link que tem aqui embaixo, eu recomendo a leitura para todo mundo, que é a Ann Harrison, que é a esposa de Jim Stark, contando como foi inventado o Interbase. Durante um banho num banheiro de azulejos azuis, e assim vai. E ela conta toda a história de como o Jim teve a ideia, como que isso funciona. Então, assim, fora o lado histórico de ver como que uma grande ideia pode nascer durante um banho, né, ainda assim tem bastante informação interessante lá do ponto de vista técnico. Recomendo a leitura aí para todo mundo. Vamos lá. Comecei uma transação de número 1 e dei um insert na minha tabela. Aí inseri os valores aqui, 1, o nome João, idade 22. Comitei. Nesse momento, meu banco de dados ele é composto por um registro, ponto final. Amigo ID 1, nome João, idade 22. E ele tem aqui como se fosse um carimbo. Isso aqui foi criado pela transação 1. Em um outro momento, para uma outra aplicação, tanto faz, ou a mesma, não importa, eu iniciei uma transação 2 e também iniciei uma transação 3. Na minha transação 2, eu dei um update na minha tabela de amigo e mudei a idade dele para 33. Então, nesse momento, eu tenho duas versões do registro aqui no meu banco de dados. Uma com a idade de 22, que foi feita pela transação 1, e uma outra de idade de 33, que foi feita pela transação 2. Quem pode ver essa versão do registro? Por enquanto, ninguém, porque a transação 2, ela começou, mas não terminou ainda, ela não foi comitada. Então, só a própria transação 2 que vai ver essa versão. A transação 3, se ela me der um select na tabela de amigo, o que ele vai retornar? Vai retornar esse registro aqui. Por quê? A única transação que estava comitada antes da transação 3 iniciar era a transação 1, que foi a que criou o registro. Então, aí que eu tenho o isolamento das versões. E assim que o sistema decide qual versão apresentar. Bem, comitei a transação 2. Tá? Então, nesse momento, quem que vai ver o registro da transação 2? Qualquer transação que começar a partir desse momento. Após o término dela, que ela está comitada, tá? Aí você vai poder ver a versão do João com 33 anos. Todo mundo que começou antes desse commit vai continuar vendo a versão do João de 22 anos. Agora, a transação 3 foi comitada. O que acontece? Quem que precisa da visão da transação 1? Ninguém mais. Porque a última transação que precisava era a transação 2. A transação 3. E ela já foi comitada. Então, todo mundo daqui para frente que iniciar uma transação já pode ver a versão comitada pela transação 2. Então, a visão da transação 1 passa... O que acontece com ela? Se ninguém mais precisa de ver. Tá? A gente vai ver já em seguida. Então, assim, de uma forma rápida, a gente pode ver quais são as vantagens do MGA, né? Do isolamento, do não bloqueio entre leitura e escrita e tudo mais. Agora, sim, geralmente na vida as coisas não são só vantagem, né? Às vezes tem um pouquinho de desvantagem, tem um custo, coisa assim. Quais são as desvantagens do MGA? Primeiro, o acúmulo de versão dos registros. Num banco tradicional de lock, quando eu faço o update, estou fazendo naquele registro, ponto final. Aqui no MGA está criando outras versões. Então eu posso ter o quê? Eu posso ter 2, 3, 50 mil, 500 mil, 5 milhões. Eu posso ter infinitas versões de registro. E aí? Tem que fazer a limpeza. O que acontece quando essas versões não são mais necessárias? Como era o caso da versão aqui feita pela transação 1. Alguém vai ter que limpar isso aí. Tá? Então essa é a desvantagem do MGA. Tem esse acúmulo de versões e tem o processo de limpeza. Vamos lá. Eu tenho um select na minha tabela chamada versão. Ela tem um registro só, com o valor aqui de 9.999.
Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como que isso pode acontecer. Bem, eu estou inicializando aqui, né, esse banco de dados, estou apagando todos os registros dessa minha tabela de versão. Depois eu vou explicar porque eu estou dando select count, comitando o select count de novo, vocês já vão entender, e inserir um registro. Tá? Então, hoje, a minha tabela aqui tem apenas um registro. Agora, vamos executar uma outra coisa aqui. Que vai fazer 10 mil atualizações dessa tabela, mudando o valor dela. Tá? Ele fez 10 mil atualizações. Deixa eu só voltar para onde eu estava aqui, que esse banco de dados está em outro lugar. Tá, eu tenho aqui esse meu banco chamado 14FDD, tá? E a gente vai ver algumas estatísticas dele. Tá, aqui está um caminho mais fácil. Bom, vamos lá. Aqui ele está fazendo uma análise do banco de dados, todas as páginas dele, vai demorar um segundinho aí até ele terminar. Enquanto isso, vamos voltar aqui para o slide. Bem, eu fiz aqui um select dessa tabela, com um registro só. E eu cheguei à conclusão, a gente já vai ver isso em seguida, de que ele me fez 10 mil fetches. Como que ele pode fazer 10 mil leituras para ler um único registro? De onde como isso é possível? Um único registro, 10 mil leituras. Tá? Isso é devido ao acúmulo de versão. Por quê? Eu rodei um script que fez 10 mil atualizações, cada atualização criou uma versão. Então, para que ele pudesse me retornar a visão do banco de dados que eu preciso, ele precisou varrer essas 10 mil versões para chegar à conclusão do que é a visão que eu preciso. Tá? Então, isso é uma coisa que, obviamente, vai demorar mais tempo do que eu ler uma versão só. Tá? Segundo caso, tem aquela história da limpeza. Quem que é que limpa a sujeira? Uma vez que o banco de dados tem essas versões, elas não são mais necessárias para visão de nenhuma transação, ela se torna lixo dentro do banco de dados. E aí entra o processo de garbage collection. Quem que é, ou como que é feito esse processo de garbage collection? Alguém tem que limpar a sujeira. Tá? Então, assim, se a gente olhar, eu fiz um select de novo nessa tabela, como que eu posso, um select, além de fazer os 10 mil fetches, ele fazer esses 10 mil marks? O mark, ele é uma escrita, só que no cache. Tá? Dependendo de como está o cache do banco de dados, que está em memória ou não, a gente vai ver que 10 mil no writes. Tá? Então, como que um select faz 10 mil escritas? Da onde isso? Por quê? Porque essa transação teve que limpar a sujeira
que ela encontrou, que é o processo de Garbage Collection. Obviamente, ela vai demorar um pouquinho para ser executada. Vamos ver se já acabou aqui o... Tá. Vamos lá. Opa. Eu tenho aqui a minha tabela de versão, que ela está falando que ela tem um registro e 0 versões. Bom, mas eu não falei que eu não acabei de dar 10 mil updates ali? Como que ele só não tem versão? Né? E cadê esse monte de coisa que eu falei sobre as versões? Não tem versão por quê? Porque ele foi feito dentro de uma mesma transação. Então, na verdade, eu atualizei a mesma versão todas as vezes. Tá? Agora, vamos fazer isso um pouquinho diferente. Basicamente, o que mudou é só isso aqui. Basicamente não, o que mudou é só isso aqui. In Autonomous Transaction, e aí eu dei update e terminei. Então, quer dizer, isso aqui, eu estou usando o Flame Robin aqui, isso aqui poderia ser uma aplicação cliente qualquer. O que essa aplicação faria? Ela daria um Start Transaction, o Update e o Commit. Então, o que acontece? Uma vez que eu tenha uma nova transação aqui, uma vez que eu tenho uma nova transação aqui que está aberta, tá? Se eu começar a executar alguma coisa que vai fazer os updates, vamos ver o que vai acontecer com as versões. Eu coloquei um set term aqui e não coloquei um aqui. Não, tem 2 abertos. Eu também acho. Bem, eu estou executando aqui aquele processo nas transações autônomas. Primeiro, vocês estão vendo que ele demorou um tanto mais do que aquela primeira versão que executava todos dentro da mesma transação, que foi praticamente imediato. Vamos dar uma olhada aqui o que acontece com as versões dos registros. Cadê o que eu... aqui está certo. Vamos lá. A minha tabela versão, ela tem um registro e 10 mil versões. Isso aqui são os back versions. Quer dizer, uma das versões é que tem com o valor 1, a outra é que tem com o valor 2, a outra é que tem com o valor 3, assim vai. Então, quer dizer, alguma transação ia ver uma transação que... Vamos assumir que ela assumiu de número 1 até 10 mil. A transação que começou entre as 5 mil e as 5.001, se fosse possível isso, né, ia ver o valor como 5 mil. Tá? Então ele tem que manter todas as versões para poder dar uma visão consistente para cada transação. Agora vamos dar uma olhada naquele select. Tá? Retornou um só registro e olha aqui, ó, os 10 mil FATs. Conseguem ver? Não, né? Mas eu aprendi um truque muito legal que vocês vão ver agora. Ó. Agora vocês conseguem ver. Se eu soubesse disso há uns 3 ou 4 Firebirds Developers Day antes, ia ser muito mais fácil a minha vida, tá? Mas eu só aprendi hoje. Tá, então ele fez esses 10 mil fetches. Tá? Agora, o que acontece? Eu vou fechar aqui a minha transação. Vou fechar essa outra aqui e vou dar um select de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o tempo que ele está demorando para retornar o select de um registro. Tá? Por que aconteceu isso? Ele teve que limpar aquelas 10 mil versões que existiam antes. Tá? Então, se a gente olhar aqui nas estatísticas, a gente vai ver que aconteceram 40 mil fetches, 20 mil marks, 14 hits, isso aqui são as escritas, tá? Então, quer dizer, ele fez um trabalho muito grande para te retornar um registro. Mas por quê? Porque ele está limpando a sujeira. Tá? Esse é o processo de Garbage Collection. Oi? Isso. Mesmo que tivesse uma transação concorrente, o que aconteceu é, ele encontrou um registro que tinha uma versão que nenhuma transação atual aberta precisava mais. Quer dizer, é lixo. Ele encontrou sujeira. Então, ele vai limpar. Tá? Como aqui é um ambiente de teste, não tem nenhuma... Poderia ter transação, mas se a transação não tem mais interesse,
naquela versão de registro ela se torna lixo, e ele tem que limpar do mesmo jeito. Bem, vamos lá. Então o que acontece? A gente viu aqui o porquê que a gente pode ter 10 mil fetches, ou 10 mil fetches mais 10 mil leituras, numa transação de select de uma linha. Tá? Porque teve que fazer essa limpeza de sujeira. Então esse é o lado ruim do MGA. E aí, após eu executar essa limpeza, se eu fizer novamente um select, ele vai fazer pouquíssimas leituras, porque não tem mais garbage para coletar e nem versões para analisar. Tá? E aí é o ambiente ideal. Bom, vamos lá. Isso tudo nos traz o seguinte ponto fundamental: a importância do controle transacional. A maior causa de lentidão no Firebird, eu não vou falar aqui sobre carry ruim, plano mal feito, não estou entrando nesse mérito, porque assim, aí é uma carry que pode ser reescrita. Eu estou falando daquelas causas, o sistema funciona rápido e de repente ele fica lento. O sistema está lento e aí eu faço alguma coisa e ele fica rápido. E as carries são as mesmas. Né? Então, quer dizer, não é um ponto de uma carry ser mal escrita ou não. O problema, geralmente, é do controle transacional. Tanto que, em qualquer lista, se você falar, eu estou com um problema de lentidão no meu banco, assim, assado. A primeira coisa que a pessoa vai te falar, me manda as estatísticas do banco de dados. Para poder ver o quê? Como está o controle transacional. E não adianta você parar o serviço ou no final do expediente gerar estatística. Por que não? Ele tem que dar do momento que está lento. Que aquele momento vai ter as transações abertas, naquele momento vai ter as versões de registro. Se você mandar depois, não serve mais para nada, porque você vai olhar e falar, a transação está fechada, não tem nenhuma transação aberta, eu não tenho versão de registro pendente, não tenho nada. Então, tem que ser do momento. Uma transação aberta, por muito tempo, ela vai gerar milhares, milhões de versões de registro. Aqui, a gente viu uma tabela hiper simples, de 3 campos, que a gente tirou 10 mil versões de um campo, e a gente viu a diferença que deu de tempo. Agora imagina você fazendo isso aqui num sistema com dezenas de usuários simultâneos, mudando vários registros ao mesmo tempo, um registro que atualiza o outro, você atualiza o estoque, que atualiza o produto, que atualiza o preço médio, e você tem uma pancada de versões. Tá? Então imagina o quanto de versões de registro gera e o quanto de lixo depois vai ter que ser limpo. Tá? Então é muito importante o controle transacional. Quanto maior for essa cadeia de versões, mais tempo vai demorar para eu montar uma visão de um registro. Mais dados vão ser lidos do banco. Porque, se eu tenho que ler 9 mil versões, ela está armazenada num disco, eu vou ter que ler o disco. É mais rápido eu ler uma vez um registro, uma versão, do que eu ler 10 mil. E alguém, em algum momento essa transação vai ser comitada, alguém vai ter que limpar, também vai demorar para fazer essa limpeza, como a gente viu aqui no Select, que demorou um tempão porque ele fez um monte de write. Outro ponto, os índices, eles são sujos. O que isso quer dizer? Ele não tem contexto transacional. Então, quando eu encontro alguma entrada no índice, eu só consigo saber se aquilo lá é válido ou não para mim, indo ler a página de dados, ver qual a transação que comitou aquele registro, e aí decidir se eu posso ou não ver aquela visão de registro. Então, se eu tiver um monte de versões também nos índices, ou de registros, eu vou chegar e ler um monte de página de dados e falar, essa transação aqui ainda está aberta, eu não posso ver, essa transação está aberta, eu não posso ver, e assim vai. Então, quer dizer, você vai ter sempre mais trabalho. Tá? A exceção para isso são as transações read-only, read-committed. Essa você pode abrir no início do dia, fechar no final, que não vai parar esse processo do avanço dos contadores de transação. Tá? Vai fazer garbage collection de pouquinho em pouquinho e assim vai. Bom, aqui tem alguns números da mesma carry sendo executada em situações diferentes. Uma é com a transação aberta, quer dizer, quando eu fiz o update, ela teve que tirar uma série de versões, então a gente viu que ela fez 270 mil fetches e demorou 15 segundos. Eu tive uma outra, depois eu fechei a transação, parecido com esse exemplo que eu dei, né? Fechei a transação e executei ela mesmo. Então, além dela ter que criar versões, ela também teve que eliminar versões que já eram obsoletas, que não eram mais visíveis. Então, ela teve que fazer muito mais fetches, porque ela teve que limpar a sujeira, e mais o que ela criou. Fez um monte de mark, que são as escritas, né? E ela demorou 40 segundos. E com o banco limpo, quer dizer, sem uma transação aberta, sem ter que ficar gerando esse monte de versão, e sem ter que ficar limpando o lixo que já estava, ela demorou 7 segundos. Então, quer dizer, eu tenho ela rodando 2 vezes mais rápido, ou 6 vezes mais rápido. 5, se for arredondar a conta aqui. Tá? Então, é muito importante o controle transacional. Não deixa as transações abertas. Aqui a gente tem um gráfico, só para ter uma ideia da grandeza. A gente consegue ver o quão diferente é cada um dos aspectos. Tá? Do banco de dados. É exatamente a mesma carry, fazendo a mesma coisa
A única diferença é se tinha uma transação aberta ou não durante esse processo. Tá? O controle transacional ideal. Aqui a gente tem os marcadores de transação em vermelho, né? Oldest Transaction, Active, Snapshot e Next Transaction. O controle transacional ideal, ele vai estar nesse formato. Você vai ter um em seguida do outro, você não vai ter intervalos aqui. Ó, a última transação é 495.207, a próxima é 405.209. Por quê? A última ativa é 45.208. Esse aqui é o controle transacional perfeito. Isso aqui é de um banco em produção, tá? E assim, ele está com o controle transacional perfeito. Então ele tem o mínimo possível de lixo sendo armazenado nesse banco, de versões de registros e tudo mais. Aqui, esse mesmo sistema, eu abri uma janela do Flame Robin, igual estou fazendo aqui com vocês, e iniciei uma transação, dando um select de uma tabela qualquer, e deixei ele aberto por 1 hora, só. Tá? Nessa 1 hora, foram executadas quase 10 mil transações, e gerou, esse gap ficou em 10 mil. Quer dizer, o que será de lixo que foi acumulado durante essa 1 hora, durante as 10 mil transações que foram executadas? Vamos dar uma olhadinha. Eu peguei aqui algumas tabelas. Eu tenho uma tabela chamada apontamento de estado, que com a transação aberta tinha 7.200 versões de registro, com um máximo de 940 versões, 949 para um registro especial. Aqui tem a quantidade de páginas totais, né, e quantidade de páginas livres. Depois eu fechei essa transação e fiz um garbage collection. Tá? Depois do garbage collection, como é que fica? Quer dizer, quando a transação está com o controle ideal, ficou com 0 versões. Então, quando eu estou no meu controle transacional ideal, o sistema conseguiu manter isso aqui a 0 versões. E se a gente olhar a quantidade de páginas, 336 para 335, não é tanto, mas vamos dar uma olhadinha em outros casos aqui. A minha outra tabela, de ordem de produção, 13 mil versões, 930 também, 191 páginas. Depois do garbage collection, essa aqui ela tinha uma versão, tudo bem, uma versão não é nada, né? Calhou de eu executar o GStat bem no meio do tempo de uma atualização de uma transação, que é aberta por um espaço curtíssimo de tempo. Então ele encontrou uma versão, mas tudo bem, não tem problema. Né? De 190 páginas cheias, caiu para 102. Quer dizer, ela está ocupando metade do espaço em disco. Então, se eu tiver que ler toda essa tabela, eu vou estar lendo basicamente metade, ou o dobro, dependendo de onde você olha, né, das informações, em um caso ou em outro. E, obviamente, ler o dobro vai demorar o dobro do tempo. Uma outra tabela aqui, vamos pegar um caso um pouquinho mais crítico. Embora ela tenha uma quantidade menor de versões máxima, aqui eu tinha 1000 versões de um registro. Aqui eu tenho só 16 versões. Só que, por outro lado, eu tenho 252 mil versões no total, de todos os registros. Tá? E também o tamanho. De 2.000 páginas caiu para 557. Aí, aquilo que eu estava falando sobre a questão dos índices. Se você atualizar um campo indexado, ele vai ter 2 entradas no índice. Aqui também no GStat eu consigo ver que a minha tabela tem 20 mil registros, 20 mil versões, tem uma versão para cada registro, basicamente. Agora, os nós de índice. No ambiente ideal, eu teria a mesma quantidade de nó que eu teria de registros. Então, aqui, eu tenho basicamente 2 nós para cada registro. Então, quer dizer, eu tenho 2 entradas no índice para cada registro. Tá? Então, quando eu estou pesquisando alguma query indexada, ela vai encontrar essas 2 entradas que apontam para 2 registros diferentes. Eu vou olhar os 2 registros para chegar à conclusão de qual dos 2 que eu posso ver. E aqui eu poderia, pensa, agora se eu tiver 1000 versões de registro, 5000, tá? Como é que a coisa fica feia na hora de você poder processar tudo isso para te apresentar um resultado? Só um é válido das 5000 que estão lá, versões. Tá? Então isso é uma coisa que tem que tomar um cuidado muito grande. Bem, garbage collection, a gente já falou aqui um pouquinho, né, do que é. Agora vamos falar assim, quando que acontece o garbage collection, quem é que paga por isso e o que é o sweep, se é a mesma coisa ou não. Quando que acontece o garbage collection? A gente tem 3 arquiteturas, certo? A Super Classic, a Super Server e a Classic Server. A Classic Server e a Super Classic são muito parecidas e elas têm um único modo de garbage collection, que é chamado de cooperativo. No modo cooperativo, isso que a gente viu aqui agora. Quando a gente encontrou lixo, quer dizer, eu dei um select, ele bateu naquele registro, ele viu que tinha uma versão que não era mais necessária, ele pega e já limpa aquilo. Então, quer dizer, quem paga por isso é a carrier que encontra a sujeira, não quem fez, mas quem encontra. Tá?
No Classic Server e no Super Classic, esse é o único modo de funcionamento. No Super Server, a gente tem 3 modos de funcionamento. O cooperativo, que é igual a esse do Classic Server. Tem o background. O background funciona da seguinte forma: quando uma carry encontra um registro, ele notifica uma thread de garbage collection que vai fazer essa limpeza. Só, e não limpa. E tem o modo combined, que é o padrão do Super Server. O que é o combined? É a combinação dos dois. Quando ele encontra um registro obsoleto, uma versão obsoleta, se ela for simples de ser limpada, por exemplo, está na mesma página, coisa assim, ela já limpa. Se ela não for simples de ser limpa, ela notifica o thread de garbage collection para limpar depois. Tá? Então essas 2 formas. De qualquer forma, quem limpa a sujeira não é quem fez a sujeira, é quem encontra. Tá? É mais ou menos assim: o filho entrou com o pé tudo sujo de barro em casa, a mãe olha no processo cooperativo, ela olha e fala: opa, deixa eu limpar, né, a sujeira que meu filho fez. No modo background, o filho entra com o pé sujo de barro, a mãe olha e fala: ô Dita, vem aqui e limpa a sujeira que ele fez aqui no chão. E no modo cooperativo, que é o mais civilizado de todos, né, a mãe olha, limpa. Agora, se ele pisou, não foi no barro, aí ela pede para alguém limpar, né? Ela pega e passa a bola. Então esse é o modo o combinado. Pede para o background. Oi? É. Bom, vamos lá. Quem é que paga por isso? A gente já falou, tá? Então assim, o que causa... às vezes pode tirar picos de lentidão. Você fala: pô, eu executei uma carry aqui que eu executo todo momento e agora ela ficou lenta. Aí o cara tá lento, ele liga para você e fala: olha, você pode ver essa carry aqui? Tá muito lenta no meu sistema. Você vai olhar e fala: não tá lenta não, tá rápida. E aí o usuário fala: cara, eu tô louco, eu acabei de rodar isso aqui e ficou lento. Então pode ser isso, pode ser que ele simplesmente teve que fazer, ele se deparou com um processo de garbage collection durante a execução da carry dele. Então nem sempre o usuário está louco, às vezes é verdade que eles falam que estava lento, né? A culpa é do garbage collection. O GBack, ele acaba fazendo um garbage collection. Por quê? Ele, para fazer o backup, ele acaba varrendo todos os registros, ele toca todos os registros. Como ele toca, ele faz o garbage collection, tá? O sweep, ele também ele força o garbage collection. Por quê? Porque ele também toca todos os registros, tá? O que é o sweep? O sweep não é a mesma coisa que o garbage collection. Ele provoca o garbage collection. Da mesma forma que o GBack não é o garbage collection, ele provoca o garbage collection. O sweep, como ele toca todos os registros, ele incita o processo de coleta de lixo. Ele faz, vamos chamar assim, um garbage collection das transações rollback. O que acontece quando você faz um rollback numa transação no Firebird? A tentativa dele, ele vai desfazer. Eu iniciei uma transação, fiz algumas alterações, e ao invés de dar um commit, dei um rollback. Tá? O que o Firebird tenta fazer? Ele tenta desfazer essas mudanças que você fez e ele marca aquela transação como committed. Pô, como assim? Ele marca uma transação rollback como commit? Sim. Ele desfaz tudo e como aquela transação não fez nada, ela é marcada como commit, não tem problema nenhum. Tá? Agora, o que acontece? Tem algumas vezes que tem alguns limites de quantidade de alterações e tudo mais, que ele fala: eu não vou conseguir fazer isso. Aí ele deixa lá como rollback. O único cara que desfaz esse processo, que ele desfaz as transações rollback, é o sweep. Então ele vai varrer o banco todo, vai encontrar esses marcadores de transação que são rolled back, vai desfazer tudo que aquela transação fez e marcar aquela transação como committed. E aí ele vai avançar o OIT, que é um daqueles marcadores de transação. Tá? A única forma de avançar o OIT, quando ele fica parado, é através de um processo de sweep. Tá? Ele acontece automaticamente em intervalo determinado, intervalo não de tempo, mas é aquela diferença de transações, que por padrão é 20 mil. Tá? Ou, como eu acho melhor, tá? Eu prefiro, porque assim, você nunca sabe, quando você tem esse automático, você nunca sabe quando ele vai disparar. Ele pode disparar no meio do dia. Então eu prefiro setar ele para 0, para que ele não dispare automaticamente, e todo dia, de madrugada, rodar um gfix manual. Tá? Um gfix menos sweep. Eu acho que assim fica mais previsível o que vai acontecer. Você sabe que não vai iniciar um sweep no meio do dia. Principalmente nas versões antigas do Firebird, eu não sei se isso é tão válido mais, tá? Mas antigamente, na versão antes da 1.5, se você tivesse uma cadeia muito longa de índices duplicados, a hora que rodava o sweep, virava um inferno, o servidor travava basicamente. Então você não podia deixar isso acontecer. Tá? Então eu acostumei por conta disso e continuo seguindo essa regra até hoje. Pode usar isso aí em produção, né? Sim, sim. Sim.
Não, ele vai estar concorrendo, que ele vai fazer uma leitura do banco total, né? Então ele vai estar concorrendo pelo recurso mais escasso, que é o disco. Agora, sim, ele vai diminuir a performance, obviamente, mas o quanto? Né? Teoricamente deveria ser usável, né? Agora, tem que ver o caso a caso, mas não deveria ser uma coisa que impediria de usar. Como eu disse, eu prefiro que faça isso à madrugada, quando não tem ninguém usando, do que fazer durante o meio do dia. Mas é possível fazer no meio do dia. Bem, a gente já falou um pouco sobre o MGA, que é uma coisa bem importante e crítica para a questão de performance. Agora, vamos ver um outro aspecto, que são índices. O Firebird ele usa um índice bitmap, tá? E a gente vai ver como que isso aí funciona. Índice sempre melhora a performance? Sim ou não? E como saber se os índices são bons? Então vamos dar uma olhada nesses aspectos. Primeira coisa, eu tenho aqui uma simulação de um banco de dados. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo as páginas de índice, do meu lado direito as páginas de dados. Tá? Então, simulando que é a minha página de índice, eu tenho aqui o meu primeiro índice é o aberto, que aponta para o registro que está na página de dados 5. Aqui eu tenho o registro na página de dados do Alberto. A mesma coisa, o Alexandre, ele aponta que está na página de dados 2. E aqui está o Alexandre. Então, aqui está em ordem, já que é um índice, e aqui eu tenho na ordem que foi inserido dentro do banco de dados. Tá? Como que funcionaria uma pesquisa indexada tradicional? Primeira coisa, eu fiz aqui, select asterisk from tabela where nome like G. O otimizador vai ter que escolher. Eu vou usar uma árvore, o índice, né, para fazer uma pesquisa numa árvore binária, um hash table, qualquer coisa do tipo, ou eu vou fazer uma pesquisa sequencial. Qual que é a forma mais rápida de eu fazer isso? Eu vou fazer um merge, eu vou ordenar isso em memória, quer dizer, o otimizador decide essas coisas. Então vamos supor que ele optou por fazer uma pesquisa no índice. Vamos lá, eu pesquisei lá G, aí ele me encontrou na página de índice número 2, ele encontrou o Gilberto, a Giovana e a Gislaine. Cada um está na sua página de dados. Página de dados 2, página de dados 4, página de dados 2. Como que funcionaria uma leitura indexada tradicional? Ele encontrou o Gilberto, aí ele vai lá e busca o dado Gilberto. Ele volta para a página de índice número 2, encontrou a Giovana, vai para a página de dados 4 e lê a Giovana. Voltou para a página de índice 2, encontrou a Gislaine, vai para a página de dados 2 e lê o registro da Gislaine. Tá? Isso é uma leitura indexada tradicional. Como que funciona uma leitura indexada de bitmap? Ele é feito em duas fases. Na primeira fase ele vai ler os índices e montar um bitmap das páginas, e na outra fase ele vai ler os dados. Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso. Na primeira fase ele encontrou que os registros estão na minha página de índice 2, e ele já sabe que na página 2, 4 e 2 de dados tem registros potencialmente visíveis. Por que potencialmente visíveis? Por causa daquela história que foi a transação. O índice não tem contexto transacional. Então ele pode chegar aqui no Gilberto e falar, opa, esse Gilberto aqui foi inserido por uma transação que eu ainda não vejo, então eu vou ignorar. Beleza? Então toda vez que eu estiver falando aqui da visão, tem essa história do potencialmente visível. Tá? Uma pergunta clássica que vem quando a gente fala da questão de índice, então por que eu não coloco o contexto transacional no índice? Eu vou chegar aqui, ver que o Gilberto foi feito pela transação número X, que eu não vejo ainda e já ignoro na leitura do índice. Não vou lá perder tempo e ler a página de dados. Por quê? O índice ia ficar maior, então quer dizer, ele tem que ter mais informações dentro do índice, então ia caber menos entradas de índice dentro de uma página. Tá? Provavelmente eu ia ter, você tem outras formas de fazer, mas provavelmente eu ia ter uma quantidade maior de escritas também. Quando eu comitasse uma transação, eu ia ter que ir lá e modificar também a página de índice. Quando eu fizesse rollback da transação, eu ia ter que fazer o rollback lá na página de índice. Então o Firebird não faz isso, ele não tem contexto transacional no índice. Então sempre ele vai ler o índice, vai ver uma entrada potencialmente visível, aí ele vai para a página de dados para poder resolver isso, se existe ou não esse registro, beleza? Vamos lá. Eu cheguei à conclusão que eu tenho dados na página 2 e 4. Então, quando eu vier na página 2, eu já vou ler os dois registros que eu encontrei lá. E depois eu vou ler na página 4 o 1 que falta. Então, com isso, eu evito esse ping-pong de ficar indo para a página de dados, página de índice, página de dados, página de índice. E outra, eu leio eles de forma sequencial, vamos chamar assim. Eu vou ler na ordem de armazenagem. Eu li a página 2 e depois li a página 4. A tendência disso é que eu vá varrendo na ordem de storage, né, de armazenamento, eu vá conseguir uma performance maior. Ao invés de eu falar, agora vai na página 2, agora vai para 5, agora vai para 3, agora vai para 2 de novo, vai para 4. Né? Não, ele já vai ler tudo de uma vez. Tá? Bem, o índice bitmap, né, o que ele garante esse funcionamento em duas fases? Que cada página será lida apenas uma vez,
Ele garante que a leitura das páginas na ordem de armazenamento, vai aumentar o throughput, evita esse vai-vem de páginas. Mas também não é só isso. Essa característica desse bitmap também permite que se faça combinação de índice. Então você pode fazer combinações de AND e OR, que a gente já vai ver aqui em seguida, e também ele faz um papel mais ou menos de um índice cluster. Não é a mesma coisa, tá? Mas o índice cluster, o que é? Nos níveis mais altos, vamos falar nos níveis da raiz, né, no nível mais baixo da árvore, ele tem ponteiros para os outros índices. A hora que a gente chega no topo dessa árvore, que está na folha, as páginas folhas, elas são páginas de dados. Então, quer dizer, a página de dados está na ordem do índice. Então, quando eu vou ler, por exemplo, eu tenho um índice, por exemplo, por data, um índice cluster. Quando eu vou ler o dia tal, todos os registros daquele dia vão estar juntos. Então, eu vou ler uma página de dados que já tem todos os registros juntos. O índice cluster só pode ter um por tabela, porque ele está é a ordem que os dados estão armazenados. No Firebird, como ele faz essa leitura apenas uma vez de cada página e na ordem de armazenamento, você consegue praticamente o mesmo benefício do índice cluster, só que isso funciona para todos os índices, que você vai ter em todos. Tá? Esse é um dos motivos pelo qual o Firebird não tem índice cluster, tá? Porque eles conseguem uma performance praticamente igual. Tá? Bem, então vamos lá. Eu tenho aqui um outro select, que dá um select nessa tabela, where nome like G or nome like AL. Parece um I ali, mas é um L, tá? Só para ficar claro. Esse poderia ser o mesmo campo, como poderia ser essa operação de OR, em campos diferentes. Não importa. Se os campos são indexados, eu vou conseguir montar esses bitmaps. Como que funciona? O meu primeiro critério de pesquisa era o like G. Então, ele encontrou esses 3 registros aqui. O meu segundo critério de pesquisa, ele usou o mesmo índice, por acaso era o mesmo campo, né? E encontrou 2 AL aqui, o Alberto e o Alexandre. Então ele fala, olha, tem registros potencialmente visíveis na página 1 de índice e na página 2. Aí ele vai encontrar essas 2 páginas, vai ler, e ele vai chegar à conclusão que ele tem dados na página 2, na página 4 e na página 5. Ele vai ordenar isso na ordem de armazenamento, então ele vai chegar na página 2, já vai ler os 3 registros da página 2. Depois ele vai para a página 4, lê o outro, e depois vai para a página 5 e lê o outro que faltou. Então ele fez a leitura dessa forma. Se fosse uma leitura tradicional, eu ia ler a página de dados 1, descobrir que tem dados na página de dados 5. Aí eu ia voltar para a página de dados 1, descobrir que tem dados na página de dados 2. Venho aqui e pego o Alexandre. Aí eu venho para a página de dados do índice 2 e descubro que tem na página 2 de novo. Pego o Gilberto. E assim vai. Então ele fica fazendo esse ping-pong todo. Você vê que fica muito mais simples e, por consequência, muito mais rápido a leitura dessa forma. Bem, o primeiro filtro, ele identificou as entradas, né, na página 2, 4 e 2, tirou as duplicidades, ordenou, então sobrou 2 e 4. O segundo filtro, encontrou dados na 5 e na 2, ordenou, sobrou 2 e 5. Como o operador lógico era um OR, ele fez o quê? Uma união desses 2 conjuntos. Tá? Então ele descobriu que a página 2, 4 e 5 é onde tem registros potencialmente válidos. Então, graficamente, o que ele viu foi isso, ele fez a união desses 2 bitmaps, e aí ele fez a busca dos dados. Tá? A mesma coisa serve para o AND. Tá? Aqui no caso eu fiz um exemplo com 2 campos diferentes, poderia ser o mesmo, não tem problema nenhum. O que importa é, eu tenho 2 predicados de pesquisa, e cada um deles pode ser resolvido usando o índice. É a mesma coisa, ele vai montar da mesma forma que ele fez com o OR, só que ao invés de ele fazer uma união entre os conjuntos, ele vai fazer uma intersecção. Então ele faz o quê? O AND desses 2 bitmaps. Tá? Então, quando eu pegar aqui a intersecção, eu vou desconsiderar os que estão fora, vai sobrar os que estão em comum. Tá? Bem, então assim, o índice bitmap, ele permite essa combinação, permite de usar mais de um índice para pesquisas com OR, né, com AND e tudo mais. E também ele tem mais, o índice bitmap funciona como índice composto. Como assim? Eu não preciso mais ter índice composto no meu banco de dados? Depende. Eu praticamente não tenho, é quase zero. Os índices que eu tenho composto no meu banco de dados são os índices de integridade, são as unique constraints. Então, por exemplo, eu não quero que um pedido de venda tenha 2 itens número 1. Então eu crio uma unique constraint no pedido de venda número item. Tá? Então ele não vai permitir ter 2. Então por isso o Firebird cria um constraint, né? Ele cria um índice para poder manter essa regra. Agora, para pesquisa, é muito pouco. Eu tenho uma ou outra exceção, mas no geral não precisa. Ele vai ter a performance melhor ou igual à do índice composto? Não, nem sempre. Mas na maioria das vezes ele vai ter uma tão boa quanto,
que justifica você não ter. Tá? Por que é melhor? Por que justifica não ter? Quanto menos índices você tiver, se por um lado o índice ele ajuda na busca da informação, por outro lado ele é um custo na hora de você fazer as inserções, né? E updates, deletes e tudo mais. Então, quer dizer, se você tem índice demais também não é bom, vai ficar lento, né? Se eu tiver o índice em 3 campos diferentes, eu posso pesquisar por qualquer um dos 3. Se eu tiver um índice composto em estado, cidade, bairro, eu só posso pesquisar pelos 3 campos, ou então por estado e por cidade. Agora, e se eu tiver um em cada um? Eu posso usar os 3 índices de forma diferente. Eu posso pesquisar só por bairro, ou só por cidade, ou só por estado. E se eu quiser combinar 2 deles ou 3 deles, não importa em qual ordem da combinação dos 2, eles vão me servir. Então você quando você tem todas essas combinações, você tem uma quantidade teórica de índices muito maior, tá? E sem ter esse custo de ter todos os índices. Vamos lá, um exemplo aqui, tem uma tabela de 2 milhões de registros, tá? Fiz um select usando 3 campos, tá? Os 3 campos são indexados. Se a gente olhar aqui o plano de execução, a gente vê que ele usou 3 índices. Aqui no caso são 3 índices de foreign key, tá? E ele fez 1.120 fetches, 484 leituras indexadas e demorou 16 milissegundos. E se eu fizer a mesma query com um índice composto? Eu criei um índice composto e executei. Ele fez 966 fetches, tá? E demorou também 16 milissegundos e fez 465 leituras indexadas. Se a gente olhar, a gente vê que o índice composto teve quantidades menores. Só que assim, pouco menores. E o tempo igual. Quer dizer, a diferença no caso é que não teve nenhum. Então assim, isso vai de caso a caso. Se você tem uma pesquisa que sempre é pelos 3 e tal, você tem uma tabela muito grande, dependendo de como é a individualidade, vamos falar assim, a seletividade de cada um dos índices, pode ser que vale a pena você ter um índice composto. Mas assim, vale a pena você olhar se você realmente precisa. Geralmente, você pode não precisar. Tá? Vamos lá. Outra questão. Eu estou falando um pouquinho acelerado, pessoal, porque tem mais um tanto de slide aqui pela frente ainda, tá? Então, eu acho que todas as informações, elas são muito importantes. E eu não tive coragem de tirar nada daqui, na hora que eu vi que estava muito grande. Então, eu quero passar para vocês o máximo que eu conseguir, porque eu acho que tudo que tem aqui é realmente bem importante, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, gritem, falem, me chamem, e eu estou por aí também. Depois, né, se precisar tirar dúvida. Índice sempre melhora a performance? Não. Tá? Primeiro, se a seletividade dele for ruim, ela não vai ajudar em nada. Vamos pensar no nosso índice como um índice tradicional de um livro. Tá? Então eu tenho lá um livro de Firebird e eu quero procurar pela palavra index. Aí eu vou olhar lá no índice e vou falar, olha, a palavra index tem na página 10, 50, 30 e 40. Beleza, resolveu. Eu tinha um livro de 600 páginas, ele me indicou 4 para eu ler. Agora eu quero ler a palavra de dado E. Ele tem na página 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9. Ele tem em todas as páginas. Então o que adianta eu olhar lá no índice para chegar à conclusão que eu tenho que olhar em todas as páginas? É mais fácil eu já olhar uma por uma. Tá? E o mesmo conceito é válido para o índice aqui dentro do banco de dados. Se ele não filtra o resultado, ele não serve para nada. Tá? Então isso é a seletividade. Às vezes é mais rápido você ler a tabela inteira, de forma natural, e conforme você vai encontrando os registros, você fazendo o filtro. Tá? Se ele aumenta, eu já comentei isso, mas só porque está aqui nesse slide, se ele aumenta a velocidade de pesquisa, ele diminui a de alteração. Então você tem que balancear isso. Vamos lá, aqui um exemplo de um índice com baixa seletividade. Tá? Eu tenho aqui, select asterisco from movimento de estoque, where processado igual a 1. Ele tem 2 valores, ou 1 ou 0. 1 foi processado, 0 não foi processado. Tá? Ele usou o índice, tá? Chamado SK, movimento de estoque processado, fez 4 milhões de fetches, demorou 2 segundos. Fez 2 milhões de leituras indexadas. Quando eu rodo sem o índice, né, com o natural, ele fez 4 milhões de fetches também, 2.000 sequenciais e demorou 2.1 segundo. Aqui demorou 2.187, aqui 2.156. É basicamente a mesma coisa, assim, é mais rápido, né? E dependendo de como tiver esses dados, é mais fácil você fazer a pesquisa natural, tá, do que ter um índice. Vamos lá, como que eu sei se meu índice é bom? A gente tem que olhar a seletividade dele. A seletividade indica o quanto ele vai filtrar o meu dado, quantos % da minha tabela vai ser retornada para esse índice. Tá? Então assim, o pior índice possível, vamos falar dele primeiro, seria aqui um índice que eu criei chamado planeta. Todo o movimento aconteceu no planeta Terra. Então assim, eles não têm um valor. Então
Então esse índice não serve para porcaria nenhuma. Você vai pesquisar por isso, ele vai chegar à conclusão, você tem que ler todos os registros. Então esse é o pior caso de todos, tá? Então ele tem aqui a seletividade 1. Na verdade, para você saber a quantidade de valores, né, que você tem, é o inverso desse número. 1 dividido por isso aqui, você tem a quantidade. Então o índice pior de todos, ele vai ter aqui no índice de seletividade 1. O segundo índice pior, ele vai ter um índice de seletividade 0,5. Que é o quê? Indica o quê? 2 valores. Quando eu divido 1 por 0,5, eu tenho 2. Então assim, por então sim e não. Processado, sim ou não? A seletividade desse índice, que é exatamente o que ele está indicando aqui, é de 0,5. Agora sim, isso indica que você tem 2 valores diferentes desse índice. Tá? Agora, mesmo assim, ele pode ser um índice bom. Vamos pensar nessa história do processado. Tá? Eu tenho lá uma tabela com 1 milhão de registros, e conforme ele vai entrando novos, eu vou marcando se foi processado já sim ou não. A tendência é o quê? Que eu tenha 999.990 como sim processado e 10 como não processado. Então, se eu for pesquisar pelo não, vale a pena usar esse índice. Se eu for pesquisar pelo sim, não vale a pena. Tá? Então, até isso tem, às vezes, um índice ruim nesse ponto, com baixa seletividade, ele pode ser bom, dependendo de como que está a demografia dos dados. Tá? E aqui vai, esse índice aqui indica que ele vai retornar aproximadamente 2% dos registros. Esse aqui 0,08% dos registros, assim vai. Até que chegou aqui na primary key, que é um índice único, ele está com 0,0000 alguma coisa aqui que nem apareceu. Tá? Então esse aqui é um índice perfeito, esse aqui é um índice maravilhoso, esse aqui é um índice muito bom, e assim vai, até o índice ruim e o índice péssimo, né, que não serve para nada. Essa informação está na tabela RDB Dollar Indices, tá? Aqui tem o Index Name, que é o nome do índice, e na seletividade você tem a RDB Dollar Statistics, indica a seletividade. Tá? Se vocês por acaso precisar, consulta ali. Vamos lá, é importante a gente manter as estatísticas atualizadas. O que são as estatísticas do índice? É justamente essa demografia dos dados, como que está espalhada essas informações. E se você, conforme você vai inserindo novos dados, mudando, esses valores mudam, né? E aí você tem que atualizar, porque se você não atualizar, o otimizador pode fazer escolhas ruins. De repente ele acha que um índice é bom porque está com uma seletividade boa, e ele não é mais bom porque mudou os dados e agora a realidade é outra. Ou ao contrário, ele ignora um índice que está lá com uma seletividade ruim e ele é um índice bom. Tá? Então, para atualizar, vocês podem rodar esse comandinho aqui que vai atualizar as estatísticas. Outro ponto do índice, vamos voltar aqui um pouquinho, é balancear o índice. A forma que o Firebird trata os índices, eles tendem a ficar uma árvore bem balanceada, mas pode acontecer casos que desbalanceie. Se você faz, sei lá, uma quantidade muito grande de insert, depois dá um update também muito grande, e, sei lá, pode ser que os índices não fiquem balanceados. Então, como você faz para balancear um índice? Você tem que tornar ele inativo, através do Alter Index Inactive, e depois ativar novamente. Isso, na prática, é a mesma coisa que dar um create e um drop do índice, tá? Só que você não dá um create, só inativo ele recria. Qual que é um ponto ruim? Você não consegue fazer isso nos índices criados pelo sistema. São os índices de Foreign Key, Primary Key e Unique Constraint. Então, assim, se você quiser fazer realmente um balanceamento completo, você vai ter que fazer um backup restore. Tá? Então, assim, você consegue da maioria, mas não de todos. Então, quando você for fazer aquela atualização, vai ter mudança de metadados, todo mundo saiu do ar, bacana, faz um backup restore que você vai garantir que as árvores vão estar balanceadas depois. Você precisa fazer isso com frequência? Não precisa. De vez em quando. Tá? De vez em quando você faz. Alguns índices, pequenos detalhes fazem uma diferença grande aqui em relação à performance. Aqui vamos começar a falar de um ponto de vista mais prático. Eu não vou executar essas carries para vocês, porque eu vou perder um tempo indo para a tela de execução, copiando o valor e tudo mais. Tá? Então eu vou apresentar valores. Eu gosto de executar a carry, que você vê a diferença. Você vê uma carry que demora, aí você fica lá 4, 5 segundos esperando a carry, e depois você roda uma outra, roda em 2 milissegundos. Você fala, pô, que legal, ficou muito mais rápido. Dá pra ver. Só que a gente vai perder um tempo com isso. E eu prefiro passar mais informações para vocês do que a gente ter esse impacto visual, tá? Então vamos ver números. Tá? Eu tenho um índice, dou um comando aqui, select min de valor, de uma minha tabela. Se não me engano, essa tabela tem acho que 10 milhões de registros que eu criei aqui. Ele pegou e usou um índice chamado skbig, fez 49 fetches, 3 leituras indexadas, terminou isso em 15 milissegundos. Agora eu quero max, select max de valor, é a mesma tabela, tem a mesma quantidade de registros, só que ela demorou 1 segundo, 1.1 segundo. É muito mais lenta do que essa. Algumas ordens de magnitude mais lenta. Por quê? Ele fez uma leitura natural. Porque o índice,
por padrão, ele é o índice ascending. Se você não determinar nada na criação do índice, ele é um índice ascendente. E o índice ascendente não serve para buscar o valor o max. Os índices não são bidirecionais, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um índice descendente, se essa é uma operação que eu executo com frequência. Tá? Uma vez que eu criei o índice descendente, naquele mesmo campo valor, aí ele usou esse meu índice que eu chamei de skmax, aí ele fez 49 fetches, 3 leituras indexadas e resolveu em 31 milissegundos. Uma coisa simples. Então assim, select max de número de pedido, select max de última coisa executada. Quantas vezes a gente não tem essas coisas dentro do sistema? Então, coloca o max que vai ajudar bastante. O max não, né? Coloca o índice descendente. Outra coisa que é usado, que faz diferença no índice ascendente ou descendente, quando você usa first 10, first 100, skip não sei das quantas, tá? Que ele vai pegar uma quantidade pequena de registros. Aqui nesse caso, como você quer só 10, é mais rápido você fazer justamente aquele ping-pong entre índice e página de dados. Lembra a leitura indexada comum? Eu leio o índice, vou página de dados, leio página de dados. Ele vai fazer exatamente isso que eu falei que era ruim. Nesse caso é bom, porque ele vai ter que retornar só 10 registros. Então ele não vai fazer isso para o banco de dados inteiro, um monte de vezes, milhões de vezes. Ele vai fazer 10. Então é mais rápido. Porque qual que seria a outra forma? Ele buscar todos os valores, ordenar e apresentar os 10 primeiros. Tá? Então a gente vai ver aqui que demora mais. Então quando ele tem um índice, ele vai fazer o order. Esse order aqui, ele vai fazer ele está fazendo justamente, ele está lendo o banco na ordem do índice. Quer dizer, ele lê o índice e depois lê o dado. Tá? Ele fez 78 fetches, 13 leituras indexadas, 34 milissegundos. Quando eu fiz isso, só que agora, order by valor descending, ele não tem o índice, ele não teve opção. Ele leu a tabela inteirinha, os 10 milhões de registros, tá? Ordenou em memória e aí ele retornou isso e demorou 1,5 segundos. Quando eu crio o índice descending, ele vai poder fazer também pelo order. Tá? Aqui a gente tem um caso similar, tá? Só que um pouquinho diferente. Ele faz uma combinação. Eu estou querendo os primeiros 10, só que eu estou querendo todos eles que o valor seja maior que 500 mil. Então aqui ele tem duas coisas para fazer. Sem o índice descending, a única coisa que ele pode fazer é usar o índice de valor para fazer o filtro, o do where, e depois ele ordenou isso em memória, e aí ele apresentou o resultado. Demorou 860 milissegundos e fez 500 mil leituras indexadas. Se eu tivesse o índice descending, ele ia usar o índice do valor para filtrar, e depois ele ia fazer a busca navegacional pela ordem do índice. Então ele usou as duas opções simultaneamente. E aí ele fez 839 fetches, né, 16 leituras indexadas, demorou 62 milissegundos. A gente está falando aqui de 15 vezes mais rápido, é bastante coisa. Tá? Às vezes a gente vê um número, grande coisa, de 62 milissegundos para 860 milissegundos, ninguém ia perceber isso. Um segundo, o que é um segundo? Agora, quantas vezes você executa isso? Quando você tem alguma coisa no processo, ou você abre uma tela com uma série de pesquisas, ou você está fazendo um processo de carga de dados, de uma quantidade grande de registros, né, de processamento grande. Então, quer dizer, a gente tem que pensar, a gente está falando em 15 vezes mais rápido, isso é significativo. Uma coisa que às vezes engana os olhos, né? Eu pego aqui e falo, olha, me mostra todos os valores ordenados aqui pelo descending, né? Ele fez ela de forma natural, leu a tabela inteira, ordenou em memória, quer dizer, fez 1 milhão de leituras e demorou 1,4 segundos. Quando eu fiz isso com o índice, ele demorou 63 milissegundos. É muito mais rápido. Sim, é muito mais rápido. Se você quiser que seja rápido, o primeiro resultado que você vê. Não o processamento de todo aqueles 10 milhões de registros. Tá? Então isso aqui, chama de fast first roll. As primeiras linhas chegam rápido, porque ele vai buscar o índice e faz a busca toda. Agora, e para eu ler esses 10 milhões? Quanto tempo vai demorar para processar a carry inteira? Vamos dar uma olhada. Então, quer dizer assim, se for o objetivo apresentar rapidamente o primeiro resultado das primeiras linhas, isso aqui está ótimo. Agora, o que eu fiz? Eu peguei aquela mesma carry e coloquei aqui dentro de um select count, né? Fiz um select de um select aqui, que é só para forçar um fetch all, para ele buscar todos os registros. Como ele tem que contar, ele tem que executar o comando inteiro, tá? Então, assim, no primeiro caso, que ele fez de forma natural e ordenou, ele demorou 1,6 segundos. Quando ele fez usando o índice, navegando, ele demorou 1,7.
Então, assim, até isso, a mesma carry, exatamente a mesma carry, com o mesmo plano, big natural, big order buy, e assim vai. Qual que é o meu objetivo? É processar tudo mais rápido ou é ter o resultado mais rápido das primeiras linhas? Dependendo de qual for, você usa uma forma ou outra. Beleza? Então, assim, às vezes a primeira impressão aqui engana a gente, né? Ah, essa aqui está muito mais rápido, 63 milissegundos. Depende, para você processar tudo não é mais rápido não. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado no que a gente quer. Uma dica importante, isso aqui é uma coisa que eu já falei antes, mas é uma coisa muito importante, porque muda drasticamente a velocidade de execução. E é uma coisa muito simples a gente de consertar. Manter os alter joins para o final da carry. Tá? Para que isso? O Firebird ele vai fazer uma combinação entre as carries para descobrir qual que é o melhor plano. Então ele fala, vale a pena eu começar pela tabela A ou pela tabela B? Pela A, B ou C, ou A, C, B, e assim vai, ele vai fazendo combinações, tá? E ele só consegue fazer essas combinações para fazer os cálculos de custo de execução até ele encontrar um alter join. A partir de quando ele encontra um alter join, ele para. Então ele faz dali para cima e depois continua. Então vamos lá, eu tenho aqui um exemplo de uma carry simples, que eu tenho minha tabela de clientes. Eu fiz um left join, né, um alter join, com segmento de mercado, quer dizer, o cliente pode ou não estar classificado com segmento de mercado. E depois fiz também um join com a tabela de nota fiscal. E eu quero saber aí todas as vendas com o declarado do cliente. Então, executei. E aí ele fez 57 mil fetches e demorou 94 milissegundos. Vamos dar uma olhadinha o que acontece se eu simplesmente mudasse esse left join para o final da carry. Se eu fizesse cliente, join com nota fiscal, left join com segmento de mercado. Ele mudou completamente o plano. Aqui ele fez o cliente natural, depois foi pelo segmento de mercado pela primary key, depois pela nota, pelo índice da foreign key de cliente e combinou, fazendo aquele end dos bitmaps, né, com o índice de emissão. No segundo caso, ele já começou pelo índice de emissão, só usou não precisou fazer a combinação, e a partir disso ele buscou o cliente pela primary key e depois buscou o segmento de mercado pela primary key. Então a gente falou de 57 mil fetches para 4.200. A gente falou de 94 milissegundos para 32 milissegundos. Grande coisa, 62 milissegundos, não é nada. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais hardcore. Tem aqui uma tabela maior, tá? Mesma coisa, tem o join de várias tabelas. E por último eu deixei um left join como xerifado, só para ilustrar. E mandei pesquisar por um produto específico. Rodei essa carry, ela fez 388 fetches, tá? E demorou 15 milissegundos. Se eu simplesmente jogar esse left join aqui para qualquer lugar acima aqui de produto, tá? Que ele não vai poder começar pela tabela de produto, ela fez 29 milhões de fetches e demorou 25 segundos. Aí agora já começa a ficar bem mais significativo, né? Agora imagina você executando centenas de carries dessa, de vários usuários ao mesmo tempo, a quantidade de leituras a mais que ele está fazendo no disco. Aqui é uma coisa isolada, uma máquina, um usuário constando o banco. Imagina isso na hora que você multiplica por 10, por 15, por 20. Pode ser o seguinte, a primeira coisa que eu faria nesse caso era atualizar as estatísticas do índice, tá? Porque o que acontece? Ele fez uma combinação e chegou à conclusão que era melhor ele começar por uma ordem qualquer. Quando você jogou o left para lá, você limitou essas combinações. Aí ele falou, opa, aquela combinação que ele tinha usado, ele não pôde usar mais. E aí ele acabou por encontrar uma combinação melhor, tá? Agora sim, recomendo que você faça a atualização das estatísticas para ver se resolve. Provavelmente vai resolver, tá? Agora, o que acontece? O que você fez foi, mais ou menos, direcionar o utilizador para um caminho. Falar assim, olha, não comece, por exemplo, não comece pela tabela de produto, comece por uma outra, já que você colocou ela para baixo do left, né? E aí ele encontrou um caminho que acabou sendo mais rápido, tá? Mas assim, a regra é que você vai ter um plano pior, né? Pode acontecer de encontrar um melhor, mas eu acredito que se você atualizar as estatísticas, ele vai encontrar esse plano automaticamente.
Uhum. A possibilidade é essa, né? O que aconteceu foi, como ele não pôde usar, precisaria ver o plano e tudo mais, né? Mas como ele não pôde, vamos pensar nesse exemplo aqui, tá? A tabela boa para mim é a de produto. Eu estou precisando pelo código do produto, tá? Então vamos supor, ele começou pela de produto, que ele achou que ia ser bom filtrar por aqui, tá? E aí ele foi dali em diante fazendo as ligações, tá? Quando você colocou esse produto abaixo de um left join, ele fala, ferrou, não posso usar aquele índice ali embaixo. Aí ele encontrou um outro caminho qualquer, que acabou sendo mais rápido do que o que ele imaginou que era. Outra coisa, o otimizador às vezes ele erra, às vezes ele escolhe um plano que não é bom. Não é comum, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui daqui para frente, que é algumas dicas, quando você não quiser que use um índice, uma coisa assim, tá? Você adiciona mais zero, ou coisa assim. Então, uma outra forma de você evitar essas combinações. Uma coisa, quando você soma mais zero, a técnica é a mesma, melhorar o plano, tá? Mas o objetivo. Mas uma técnica, quando você soma mais zero, você está falando, não usa esse índice, ignora esse índice, como se ele não existisse. Quando você coloca o left join, você está falando, combine até aqui, daqui para baixo não combina. O left join, um alter join qualquer, ele não é feito para isso, né? É um efeito colateral. O objetivo dele é outro, é você ter ou não a tabela de um lado e do outro da carry. Mas um efeito colateral dele é você ter essa limitação das combinações. Então você pode ter um plano melhor. Pode acontecer. Fala um pouquinho só mais alto que eu sou meio surdo, tá? Se você tiver, eu não sei se consegui entender bem o que você falou, tá? Então me corrija se eu estiver errado. Se você tiver, a regra é, o que está no where é filtro. Então teoricamente vai usar um índice. Então se você tiver um campo lá no where, por exemplo, de produto, ponto código, provavelmente se você filtrar, começar pela tabela de produto, filtrando pelo código, ele vai diminuir muito, quer dizer, no caso ali eu tinha 50 mil produtos, ele diminuiu para 1, e ele vai pesquisar dali em diante só daquele produto. Então você reduziu uma tabela de 50 mil para 1, tá? Se você estivesse pesquisando pela emissão da nota fiscal, valeria a pena o quê? Ele começa pela nota fiscal, faz esse filtro. De 1 milhão de notas eu reduzi para 100. E aí dessas 100 notas, agora busca o produto de cada uma das 100. Então ele inverte a ordem das tabelas. Isso, se o filtro está na nota fiscal, o som fica em nota e join para cliente, join para... Entendeu? Aí fica errado. Por quê? Porque ele filtra as notas, depois ele faz o join. É assim. E se o from, se o caso é em produto, então o from fica em produto e join para... Por quê? Porque ele filtra o produto e só executa os joins para os resíduos afetados. Na verdade, é assim, enquanto você tiver inner join, tá, que é o join sem, será left alter, né, ou full alter, os inner joins, que são só joins, tanto faz se eu colocar aqui, movimento estoque, lote, linha, ou linha, centro de custo, lote, não importa a ordem deles, desde que todos eles sejam inner joins. O otimizador, ele vai tentar de um jeito, de outro, até chegar à conclusão do melhor, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, select que se ele for um produto, join nota, where, nota ponto emissão igual a alguma coisa, mesmo que a primeira tabela seja produto, ele vai usar o índice da nota. Não faz diferença. Se for um alter join, faz. Um inner, não. A gente pode... alguns livros e já testei muitas vezes. Inclusive eu tenho testado, por exemplo, filtrava a nota, fazia select índice from índice eletropressão para nota, filtrando o período. Quando a gente mudou radicalmente a performance. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui, tá, para não perder conteúdo, mas assim que terminar, a gente pode fazer uns testes desses para você dar uma olhadinha, beleza? Vamos lá, então aqui a gente já falou. Então assim, aqui é só um detalhe sobre a grandeza dos valores. Ela fez 76 mil fetches a mais, ou a menos, depende de que lado você olha a história, né? 126 mil reads a menos, 66 mil leituras indexadas a menos, infinitas leituras
sequenciais a menos, já que não teve nenhuma, tá? E o total do tempo, né? 1.684 vezes mais rápido, quer dizer, de 15 milissegundos para 25 segundos, tá? É bem significante. Aquela mesma carry ruim, ainda fazendo garbage collection. Durante os testes eu estava fazendo algumas coisas, eu criou versões e tudo mais, e aí eu falei, bom, deixa eu ver como é que vai ficar essa carry aqui enquanto faz o garbage collection. Aí ela demorou ela fez 42 milhões de fetches, ela demorou 49 minutos e 59 segundos. Contra 15 milissegundos. Então aí você vê a diferença entre tanto a questão do plano, que foi mais rápido, um plano melhor e tudo mais, mas também assim, ela fazendo o garbage collection, ela mudou de 25 segundos para 50 minutos. Por quê? Porque ela teve que fazer um monte de coleta de lixo. Então lembre-se, controle transacional é super importante. Iniciou a transação, fez o que tinha que fazer, comita. Ponto final. Tá? Senão vocês começam a ter esse tipo de problema. Como? Não, o commit retaining é tiro no pé. Não, é tiro na cabeça. Tá? Pelo seguinte, o commit retaining, ele retém o contexto transacional. Então, ele comita e continua usando a mesma transação. Então, é como se ela não tivesse sido comitada, do ponto de vista do banco. Você iniciou a transação 10, aí iniciou a 11, a 12, a 13, a 14, o que for. Aí você chega uma hora e fala, comita mantendo o contexto transacional da 10. Commit retaining. Tá? Então, o que acontece? A transação 10 ela continua aberta. Então, todas aquelas versões que existiam, elas continuam existindo. Tá? Então, assim, não faça commit retaining. Tá? Isso aí é a mesma coisa de você não ter comitado. Ele comita do ponto de vista de salvar dados, beleza. Não é, então, não é a mesma coisa nesse aspecto, né? Sim. Se você tiver uma read only de commit, sim. Então, assim... imagina, cara, eu falei que até as 10 hoje. É que assim, eu falei que até as 10 hoje para terminar aqui, por isso que foi a última. E vamos lá. Outer joins. Então assim, com base nisso que eu falei, outer join é ruim? Não, não é ruim. Eu tenho que usar? Sim. Só que você tem que usar quando é necessário, tá? E o necessário eu não estou falando só desse caso. Pô, eu tenho um cliente que está num segmento de mercado classificado sim ou não. Não é só esse aspecto. Esse é o óbvio. Você faz um outer join quando você não pode, quando ele pode não ter a ligação do outro lado. Agora sim, fora isso, o que eu quero dizer com o que seja necessário? Vamos pensar nessa carry. O que tem de errado? Nada. Estou dando um select com o cliente, nota fiscal, vendedor, o que for. E eu fiz um left join com o vendedor. Quer dizer, o cliente ele pode ter ou não o vendedor cadastrado. Agora, eu fiz essa outra carry aqui. A mesma carry, estou colocando where vendedor.código igual a 1. Aqui é completamente desnecessário o outer join. Porque assim, se for um outer join, o vendedor vai ser o quê? Vai ser null. Certo? Então, se eu coloquei vendedor igual a 1, nunca, ele só vai filtrar os que fizeram join. Então, assim, eu tenho que mudar essa carry para join. Tá? Não é left join. Se fosse aqui, where vendedor.código igual a 1, or vendedor.código is null, aí beleza, aí ela faz sentido. Agora, dessa forma que ela está, ela não faz sentido. E vamos lá, tempo. 655 mil fetches, né? 205 mil leituras indexadas, 8 segundos. Eu simplesmente estou dando isso aqui para join, 34 mil fetches, 63 milissegundos. Tá? Muito mais rápido. Aqui eu estou fazendo uma comparação entre você fazer select count de asterisco de alguma coisa ou exists. Vamos pensar, eu tenho um cliente, eu quero pagar esse cliente, mas eu não posso pagar esse cliente se ele tiver pedido colocado. Aí eu vou lá e falo, select count de asterisco from pedido where cliente código igual a X. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso saber quantos pedidos estão colocados. Eu preciso saber, tem ou não tem. Então assim, quando eu faço esse count versus exists, vamos ver a diferença. Com o count, eu demorei 9 segundos e meio, 20 milhões de facts, 10 milhões de leituras indexadas. Quando eu uso o exists, eu fiz 90 mil, 46, 460 milissegundos. Então a gente está falando aqui de 10 segundos para meio segundo, 20 vezes. Oi? Sim, é uma opção. Sim, é uma opção. Se você colocar o first 1, mas aí cai só a história do count. Count ele vai contar tudo, né? E o exists a hora que ele conta o primeiro, ele para e cai fora. Seria parecido com o que o first 1 ia dar. Provavelmente se colocar first 1 aqui, o plano vai ser o mesmo, vai ter a mesma performance. Sim. Subselect. Às vezes a gente tem a mesma forma de escrever uma carry com o mesmo resultado com carries diferentes. Então, por exemplo, eu dei um join aqui em 3 tabelas,
coloquei um count e dei um group by. Ele fez 126 mil fetches, 54 mil leituras indexadas em 600 milissegundos. Se eu fizer a mesma coisa usando o subselect, tá? Quer dizer, coloquei aqui o código vendedor e dei um select count e não usei mais o group by e tal. Ele fez 33 mil fetches e 100 milissegundos. Então, de 600 para 100. Então, é tudo um monte de coisinha que vai fazendo diferença. Eu também posso, né, ter outras formas de escrever. Aqui é a mesma ideia, né? Você tem formas diferentes de escrever a mesma carry. Né? Sempre usar um subselect é melhor? Não necessariamente. Aqui, por exemplo, eu escrevi uma com o group by, ficou em 700 milissegundos. Com uma CTE, que é uma outra forma de escrever a carry, ela ficou em 500 milissegundos, quer dizer, consegui ganhar um pouquinho. E usando um subselect, vocês podem ver que a carry ficou muito mais complexa. Às vezes a gente tem que ser uma carry mais complexa de ver, mas que oferece um resultado melhor. E às vezes a gente faz uma carry mais complexa de ver e fica com um resultado que é uma porcaria. Então você também tem que ver que nem sempre a mesma solução serve para todos os casos. Dá para espremer um pouquinho mais ainda o Firebird, fora tudo isso que a gente falou? Dá, sempre dá. Dá para dar mais uma apertadinha. O que a gente pode fazer? Usar carry preparada. A gente pode comitar em bloco, quer dizer, quando eu estou fazendo aqui processos em bloco, né, de muitos registros e tudo mais. Se eu usar carry preparada, comitar em bloco, desabilitar os índices e desligar o forced writes, tudo isso vai me dar ganho de performance. Eu devo fazer isso aqui? Sempre? Não, de jeito nenhum. Tá? Então, assim, principalmente o forced writes e a questão dos índices. Por quê? O forced writes, você vai deixar o teu banco em risco, porque você não vai estar escrevendo efetivamente no disco. Você não está garantindo que ele está indo pro disco. E os índices vai prejudicar a performance de quem está pesquisando. Agora, se você está sozinho, fazendo uma carga de dados, não tem ninguém usando, beleza, posso desligar o índice. Tá, eu estou fazendo uma carga de 1 milhão de registros. Nesse processo, eu tenho um backup, estou fazendo esse processo e depois vou parar. Eu posso estar com o forced writes desligado. Então, quer dizer, existem opções, né, que eu posso fazer. Bom, o que isso me traz de resultado? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fiz um caso com 10 mil inserts. Tá? Cada linha aqui vai mostrar eu usando ou não usando esse recurso. Tá? Eles não são acumulativos. Por exemplo, aqui, nessa primeira carry, eu executei 10 mil inserts. Aqui com carry não preparada, demorou 11 segundos. Com carry preparada, demorou 5 segundos. 2 vezes 0,32 mais rápido. Aqui o commit in lot. O commit in lot, por exemplo, eu estou fazendo só carry preparada. Tá? Não é que eu estou fazendo carry não preparada e mais o commit in lot. Não. É a mesma carry preparada nos dois lugares, só que aqui eu comito a cada insert e aqui eu comito a cada 1000 inserts. Então aqui ficou em 20 segundos, aqui ficou em 5 segundos. 3,8 vezes mais rápido. Se eu desligar os índices, deixar eles inativos, carry preparada, comitando uma vez só, no início do processo, inseri 10 mil, comitei. Tá? Os dois com carry preparada. 4,7 segundos com os índices ativos, 2 segundos com os índices ativos. O forced write, 4,8 para 2,3. Agora, o acumulado de tudo, que é com todos. Aqui nesse caso, eu estou inserindo com carries não preparadas, comitando a cada registro, com os índices ativos e com o forced write on. Fiquei com 24 segundos. Nessa aqui, carry preparada, comitando no início e no fim do processo só. Os índices inativos, o forced write off. Fiquei com 1,9 segundos. Então, quer dizer, 12 vezes mais rápido. Tá? Então, em alguns casos, você consegue espremer mais um pouquinho. Tá? Como que eu posso pegar todas essas informações, né? Como que eu posso chegar à conclusão que as coisas estão ruins ou que estão boas? Primeira coisa, Gstat é um grande amigo seu. Tá? Então você vai ter a visão do controle transacional, se você tem transação aberta ou não. Record versions, quer dizer, se uma transação ficou aberta e você tem muitos registros, muitas versões de registro, tá? Você vai ter que cuidar disso. Profundidade dos índices, para saber se você precisa aumentar a página ou não. Duplicidade de chaves dos índices, tudo isso vai ver no GBack. E também as tabelas fragmentadas. E se o Gstat é seu amigo, o IB Analyst é seu melhor amigo. Por quê? Porque ele vai ler todas as informações, analisar e te dar uma resposta. Falando, olha, você tem problema aqui. É muito mais simples de ver. Tá? Então, assim, as informações estão todas no Gstat. O que o IB Analyst faz isso ser fácil para você entender. Tá? Então, eu recomendo bastante. Análise em tempo real. Aqui a gente consegue ver algumas coisas, mas uma carry está lenta, né? Está lendo muitos registros, coisas assim. Como que eu posso fazer essa análise em tempo real para identificar uma carry que está ruim? Aí tem que ser ou pela Trace API, ou pelas Monitoring Tables,
né? Ou as ferramentas como o FB Scanner, que já vai também pegar isso, monitorar e te dar mais recursos. Ele vai usar o Trace API, ou o Monitoring Tables, ele tem as duas opções, mas ele vai te dar o resultado. Tá? É isso aí, pessoal. Foi corrido, eu sei que eu falei rápido aqui, mas eu queria passar, tinha muita coisa para a gente conversar, eu acho que bastante informação interessante. Então, eu optei por falar um pouquinho mais rápido, menos escorrendo o risco de não entender exatamente o que eu estou falando, mas foi falar tudo o que vocês querem. Beleza? Obrigado, pessoal, e espero que tenham gostado aí. Já, Alexandre? Já?